mesa e mantém, não precisa desmontar, porque a visão... Eu vou chamar um de cada vez. Não, chama toda a mesa, fica bonito, chama a mesa toda, apresenta já os caras, e daí você vai... Foi assim que a gente fez os outros. Chama toda, monta a mesa, porque a mesa tem visão aqui para apresentação, tá? Fica virado assim, Paulo. Não. Nós vamos dar início, então, à quarta reunião científica da PANTE, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho. Nessa quarta reunião, a gente vai abordar a questão da gestão do absenteísmo nas empresas. A questão do absenteísmo é uma questão importante para nós. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas têm que estar preocupadas com essa situação. E os médicos do trabalho também, porque envolve diretamente as atividades que eles desenvolvem. Então, a gente organizou esse evento no sentido de trazer para vocês já experiências da questão do absenteísmo, então, das grandes empresas da cidade, que vão estar falando a sua experiência, a sua prática, né? E por último, na apresentação, então, né, o professor Oswaldo Meerbach vai falar sobre de São Paulo, ele vai falar sobre a sua experiência na gestão dos afastados, né, da empresa B2P. Então, a gente vai ter, são 4 apresentações, a gente vai ter a primeira apresentação, boas práticas na gestão dos atestados na Electrolux, com o Dr. Jean Alexandre Silveira, que é médico e coordenador da saúde ocupacional da Electrolux, depois o Dr. Luiz Antônio Seti, médico do trabalho do Boticário, também falando sobre a questão da prevenção. Dr. Júlio César Nogar, médico do trabalho. Nós vamos fazer um intervalo também de uns 15 minutos para um coffee, depois a gente volta, né? O professor Oswaldo Meerbach vai falar também da gestão dos afastados. E, no final, a gente vai fazer vai reunir, né, os palestrantes, vai fazer uma mesa redonda e vai responder as perguntas ao final. Tá? Então, para dar início à apresentação, gostaria de chamar o Dr. Jean Alexandre Vieira, ele é médico do trabalho, coordenador da saúde ocupacional da Electrolux, que vai falar sobre boas práticas na gestão dos atestados médicos. Dr. Jean, à vontade. O pessoal está me ouvindo? Lá atrás? Tranquilo? Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Está frio, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o presidente da PANTE, o Dr. Paulo Zétola, pelo honroso convite de estar aqui hoje com vocês. E parabenizar essa gestão pelas excelentes iniciativas, né, para o conhecimento científico da nossa especialidade. E um exemplo disso são as atividades de hoje, né, com o tema absenteísmo. O absenteísmo ele é muito importante, como o Dr. Edivar acabou de comentar. Ele faz parte do dia a dia do médico do trabalho. De alguma forma, nós todos estamos envolvidos com os atestados, com o absenteísmo. O público hoje aqui está nos contemplando, né, com outra profissão que não seja da área de saúde. Eu sei que tem alguns alunos da área de administração aqui, né, trazidos aí por um colega, o Rafael. E é importante que vocês tenham essa noção, né, do atestado, do absenteísmo, porque ele não é exclusivamente algo a ser gerido pelo médico da empresa. A gente vai ver que a questão é multidisciplinar. Tá? Vou passar aqui. A gente tem o objetivo, então, de demonstrar para vocês que a gestão do absenteísmo não é função exclusiva, portanto, desse departamento médico nas empresas. Tá? Eu preparei uma apresentação que acabou sendo dividida em duas etapas. A primeira delas, a gente vai ver alguns aspectos conceituais relacionados aos atestados, ao absenteísmo.
as categorias, algumas causas, o impacto econômico para as empresas e de que forma a gente pode gerar alguns indicadores para a sua gestão, indicadores básicos para a sua gestão. E, num segundo momento, a gente vai tentar explicar para vocês de que forma a gente realiza a gestão do absenteísmo lá na Electrolux, tá? Através de algumas práticas que a gente tem adotado e que tem dado certo na prevenção do absenteísmo. Tá ok? Bom, o atestado médico é um documento que atesta ao... Perdão. É um documento que atesta a ausência do empregado por motivo de doença, podendo ser expedido, em termos legais, exclusivamente por médico ou odontólogo. Atestado vem de um termo utilizado pelo jurídico que vem da palavra atestação. Então, é uma questão jurídica, um documento jurídico. E nenhum documento jurídico deve ser colocado no bolso e ser esquecido de ser entregue no RH ou no ambulatório, enfim. Tá? Exclusivamente por médico ou odontólogo. Né? Não é novidade para ninguém aqui que alguns outros profissionais, em algum momento, podem, eventualmente, emitir alguma forma de documento, tá? Sem segundas intenções, obviamente, e a empresa acaba acatando um atestado de psicólogo, de fisioterapeuta, o que não é uma alternativa correta. Para abono de falta no trabalho, não. Tá? Então, pessoal, na ocorrência dessa situação, deve ser encaminhado, né, para uma avaliação médica, para uma consulta médica, para atestar, então, a condição de capacidade laborativa. Deve ser, portanto, recebido pela empresa por abono de falta no trabalho, pode ser discordado pelo médico da empresa. Existe legislação que nos possibilita reduzir o número de dias de afastamento de um atestado de um médico externo, de um médico assistente. Podemos reduzir ou até aumentar, dependendo do caso, né? Com relação, né, a alguns aspectos polêmicos aí de atestado, né, não existe nenhuma legislação específica em relação a quanto tempo depois que o funcionário recebe o atestado ele tem que entregar na empresa. Não existe nada específico quanto a isso. Tá? Porém, é recomendável que a gente estabeleça um limite. Tá? Por exemplo, um funcionário pode receber um atestado de 90 dias e comparecer na empresa depois de 90 dias. Né? Com isso, nós perdemos o tempo hábil para encaminhamento desse funcionário para o INSS, perdemos a oportunidade de conhecer a patologia, de providenciar um melhor encaminhamento, um melhor tratamento para esse colaborador. Outra questão bastante polêmica é a relação com o CID, onde a empresa algumas empresas obrigam o funcionário a entregar o seu atestado com o CID. CID é do paciente, pessoal. Tá? O CID pertence ao paciente, não pertence à empresa. Na dúvida, a empresa deve encaminhar o paciente, seu funcionário, para o ambulatório, para um serviço médico para constatação do motivo daquele atestado, porém o médico não pode passar o motivo para o chefe, para o RH, enfim. Então, é importante que o médico tenha, né, conhecimento dos motivos para fins estatísticos, fins epidemiológicos, mas a gente não pode quebrar sigilo médico. Tá? Absenteísmo é a frequência ou duração do tempo de trabalho perdido quando os empregados não comparecem ao trabalho por falta, atraso ou algum motivo interveniente. Tá? Existem, pessoal, categorias de absenteísmo. Eu posso ter o absenteísmo voluntário, onde a ausência ocorre por motivos particulares não justificados por doença e sem amparo legal. Posso ter absenteísmo compulsório, quando a ausência ocorre mesmo que o trabalhador não deseje. Né?
Por exemplo, em caso de suspensão, em caso de prisão ou por outro motivo que impeça de chegar ao trabalho. Temos o absenteísmo legal, que são as faltas amparadas por lei, né? Ou faltas justificadas, como as licenças, maternidade, paternidade, vai fazer vestibular, tem alguma convocação eleitoral, né? Prestação de serviço militar, etc. O atestado que a gente está acostumado, né, a lidar no dia a dia, relacionados a doenças ou acidentes que ocorram dentro ou fora do trabalho. E um termo que tem sido pauta de discussão nos dias atuais, que é o tal do presenteísmo, que é quando as pessoas que comparecem ao local de trabalho, por motivos variados, não conseguem manter a produtividade e a criatividade dentro do normal. É um grande desafio para todos nós, o presenteísmo. Tá? Traduzido, por exemplo, por pessoas que estão trabalhando doentes. E muitas vezes não têm capacidade de produção, né? E gera bastante impacto para a empresa. As causas de absenteísmo são diversas, eu vou falar sobre algumas delas. Gerando insatisfação e baixa motivação para trabalhar. A gente tem presença de líderes despreparados para conduzir suas equipes, a gente sabe que tem pessoas que não sabem fazer gestão de pessoas e tem altos cargos aí de liderança nas empresas. Isso pode gerar bastante conflito. Falta de desafios da empresa para o funcionário e falta de comprometimento do funcionário com seus desafios. Questões de saúde e segurança no trabalho e má ergonomia. Perspectiva de crescimento interno, melhora de remuneração e de benefícios de pouca expectativa. RH focado em departamento de pessoal, não fazendo gestão de pessoas. Cobrança de metas inatingíveis, todo mundo tem metas. Todo mundo tem metas. Mas algumas a gente sabe que são absurdas, né? Ferramentas inadequadas para o exercício da profissão e jornada de trabalho, clima, falta de comunicação e transparência, ausência de feedback, falta de identificação com a tarefa. Tudo isso gera insatisfação e baixa motivação para o trabalho. E aí começam a aparecer os atestados por motivos diversos. Não existe um atestado, o cara atestou, tem lá um CID de falta de motivação para o trabalho. Não vai vir justificado assim no atestado. Vai vir uma tenossinovite, vai vir uma tendinite, vai vir uma lombalgia, né? Vão vir atestados que a gente chama de graciosos, atestados que não representam o que realmente está acontecendo com o funcionário. Isso é importante, pessoal. Todas essas causas aqui, né, podem gerar esses atestados graciosos, podem, mas eles também podem indicar que realmente o funcionário está doente. E é importante que a empresa não negligencie a necessidade de uma avaliação médica dos seus colaboradores, independente do motivo do atestado. Tá? Razões bastante comuns: caráter familiar, filho doente, brigas conjugais, dificuldades e problemas financeiros, atrasos involuntários por motivo de força maior. E aí eu não vou listar aqui os diversos atestados absurdos que a gente encontra por aí. Eu acho que seria um tema de uma outra reunião científica, só para exemplificar o que a gente viu ontem. Por exemplo, eu recebi um atestado em que a pessoa falsificou o nome, o atestado era de outra pessoa, ela escreveu o nome dela em cima, né, do nome daquela, falsificou o número de dias, né, falsificou a letra, escreveu com caneta de outra cor. Então, nesse universo a gente tem de tudo, né? Causas bastante comuns, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Distúrbios osteoneuroarticulares, causas por sofrimento psíquico, doenças crônicas não transmissíveis e dependência química. Cada uma dessas causas também seria tema de uma outra reunião científica. Tá? Vou listar algumas das principais. De distúrbios osteoneuroarticulares, a gente tem como principal causa acidentes fora do trabalho.
sejam acidentes de trajeto, sejam acidentes domésticos, jogando futebol, caindo da escada, enfim. Dentro da empresa, atividades com sobrecarga biomecânica, atividades repetitivas, falta de rodízios, excessos de horas extras e as doenças degenerativas impactam nesse indicador. Sobre o sofrimento psíquico, as causas pessoais, né, como no slide anterior, alta demanda psicológica, pressão por metas e resultados, trabalhos monótonos, má adaptação ao trabalho que roda turnos e subcarga qualitativa. A subcarga qualitativa, quando a pessoa pode desempenhar mais, ela tem capacidade de desempenhar mais, tem vontade de desempenhar mais, mas a tarefa é tão simples que a tarefa é muito pouco para a capacidade funcional que a pessoa tem. Perdão. Doenças crônicas não transmissíveis. A principal causa de afastamento são as cardiovasculares, seguidas das gastrointestinais, das respiratórias e os problemas gestacionais, próprios da gestação. Logicamente, quando envolve algum tipo de gestação patológica. Dependência química é um tema à parte, eu não vou abordar profundamente, mas a gente sabe que tem elevados índices aí de absenteísmo por conta do uso abusivo de álcool e de substâncias psicoativas, drogas ilícitas, que impactam diretamente na saúde do colaborador e da empresa. São o principal motivo de faltas não justificadas ao trabalho. Em relação a custos, a gente pode dividir o impacto no custo direto, impacto no custo indireto para a empresa. O custo direto impacta na produção, com perda de produtividade do trabalhador ausente. Aqueles que substituem esse trabalhador ausente, eles vão trabalhar mais, eles vão fazer a sua tarefa e atividade do colaborador que está faltando ao trabalho. Isso vai aumentar o potencial de erro, ele vai trabalhar mais cansado, ele vai trabalhar mais desmotivado, aumentando a chance de retrabalho e de acidentes. Isso impacta diretamente no custo operacional. Máquinas paradas. Tem estudos mostrando que máquinas paradas geram um impacto gigantesco na lucratividade da empresa, por conta do absenteísmo. Custos indiretos, encargos sociais e impostos. Aquele que falta tem que ser substituído, tem que fazer mais hora extra. Aquele que falta por mais tempo tem que ser literalmente substituído. A empresa gasta com reposição de pessoal e treinamento para os novos funcionários. Isso custa muito caro. Tudo isso aqui, pessoal, impacta na lucratividade da empresa, na produtividade e nas relações humanas, não só dentro do trabalho, tá? Aquele colaborador que vive faltando, ele não é bem visto pelos colegas de trabalho, não é bem visto pelas chefias, não é bem visto pela sociedade, não é bem visto muitas vezes até pela sua própria família. Tá? Os atestados têm uma prevalência maior entre funcionários que têm entre 3 e 24 meses de empresa. Tá? Atestados com um ou 2 dias correspondem às maiores ocorrências, porém, atestados com 3 dias ou mais geram esse impacto, né, na produtividade, impacto nos encargos, como demonstrado no slide anterior. Então, a partir de 3 dias gera impacto. 1, 2 dias, o colega do lado está lá, vai e faz a atividade do cara sem problema nenhum. A partir de 3 dias já começa a impactar na produtividade de uma linha, de uma área, enfim. No Brasil, em média, quantos dias pedidos tem uma pessoa por ano e qual o custo estimado? A gente não tem noção disso. Tá? Lá fora, existem estudos que demonstram essa relação de dias pedidos com custo, né? Com dinheiro jogado fora. Por exemplo, no Reino Unido, existe uma média de 10 dias pedidos por funcionário, por ano, nas empresas do Reino Unido. Nos Estados Unidos, 5 dias e meio, e na Ásia, 4 dias e meio, em média, por ano, uma pessoa falta ao trabalho. Tá? No Reino Unido, a gente tem mais de 100 bilhões de reais perdidos por ano com absenteísmo.
Tá? Nos Estados Unidos, isso chega a $500 bilhão. E olha que a gente está falando de localidades com grande desenvolvimento de políticas de saúde e segurança, de gestão de pessoas. E no Brasil, a gente conseguiria estimar isso? Acho pouco provável. Né? Com as políticas que a gente tem, com as formas de relações de trabalho, isso se torna muito difícil. Nosso grande desafio é lidar com o presenteísmo, porque ele não é tangível pelo atestado médico. Uma pessoa pode trabalhar o dia inteiro sem produzir nada. E qual o impacto disso para a empresa, em termos de produtividade e lucratividade? Então, muitos estudos dizem que o presenteísmo é até pior que o próprio absenteísmo. Tá? Nos Estados Unidos, existem perdas de $150 bilhões por ano com presenteísmo, pessoas trabalhando doentes. Tem os workaholics, pessoas que trabalham doentes com medo de perder o emprego, e assim por diante. Alguns indicadores básicos, pessoal, para começar a fazer gestão de atestado, começar a fazer gestão de absenteísmo. Os índices de frequência, que é o número de atestados do período sobre o número médio de funcionários do período. Índice de gravidade, número de dias perdidos no período sobre o número de funcionários do período. E a porcentagem de tempo perdido, que é o número de dias perdidos no período, sobre o número programado de dias de trabalho no período, multiplicado por 100. O Hudson colocou que uma porcentagem de tempo perdido acima de 1,2 já é considerado alto. Tá? Então, uma taxa de tempo perdido com absenteísmo acima de 1,2 já é alto. Em 2011, o quarto benchmarking paranaense de recursos humanos, através de uma pesquisa com 235 empresas envolvendo mais de 200 mil funcionários, constatou que a média de PTP paranaense é em torno de 3,3%. Então, é um parâmetro aí para a gente poder se basear na gestão que a gente faz nas nossas empresas. Falar um pouquinho para vocês de algumas práticas que a gente tem feito lá na Electrolux. O nosso serviço ocupacional ele é bastante grande, né? A gente tem 3 ambulatórios em 2 fábricas, a gente tem um ambulatório num centro de distribuição, uma clínica de fisioterapia em company, uma academia e mais ou menos 50 profissionais, incluindo médicos, pessoal de enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas que fazem a questão clínica, a parte clínica, fisioterapeutas que são ergonomistas responsáveis pela execução das análises ergonômicas, educadores físicos e assistentes administrativos. Existe um setor também de assistência social, mas que não pertence ao serviço de saúde ocupacional. Então, é uma estrutura que é bastante complexa em termos de capacidade instalada e de recursos humanos. Tá? E na questão absenteísmo, isso é muito importante que esteja conectado, que esteja coeso. Todo mundo falando a mesma língua, agindo de acordo com os nossos procedimentos para não ter falhas. Em relação a RH e lideranças, existe um recrutamento e seleção bastante rigorosos, com busca de um perfil compatível com os valores da empresa no mercado. Um programa de benefícios bastante atrativo, tá? Isso é importante na questão motivacional, né, do trabalhador. Existe planejamento de carreira, tá? Que também lida com a questão da expectativa com o trabalho, com a criação de valor com o trabalho. Uma integração multidisciplinar. Cada área da empresa tem uma parte na integração de novos funcionários, dura um dia inteiro a integração, que a gente fala bastante sobre absenteísmo, sobre as regras, sobre as políticas que a gente desenvolve. Mesmo assim, acredito que seja a experiência de todos também, algum ponto fora da curva vai acontecer, tá? Mas a integração é um momento importante para a gente divulgar essas práticas.
O treinamento dos funcionários é algo também um pouco mais difícil de se fazer, né? Uma empresa que tem uma alta demanda de produtividade e necessita, né, de espaço, muitas vezes, para novos colaboradores, o treinamento, né, ele precisa ser, tem que se dar muita atenção para o treinamento dos novos funcionários, porque aqueles que têm de 3 meses a 2 anos de casa, eles vão se afastar mais, eles sentem mais fadiga, eles sentem mais desconforto, eles sentem mais dor, porque podem não estar devidamente preparados para aquela tarefa. A gente investe bastante em treinamento. Existe, então, pessoal, uma participação super importante da questão corporativa, da questão não diretamente relacionada ao departamento médico na gestão de absenteísmo, mas, como a gente tem responsabilidade sobre a gestão também do absenteísmo, nossa contribuição para isso tem que ser muito séria, muito séria. E aí, nosso papel como gestores de absenteísmo começa no que é mais simples, no que é mais básico, que é no exame admissional. Tá? É no exame admissional bem feito, rigoroso. Tá? E a gente tem como prática, né, fazer algumas perguntas que são estratégicas aí, né, e vocês vão ver que fazem parte do contexto de tudo que eu falei para vocês até agora. Estado civil é importante? Está separado? Estou me divorciando? Estou namorando? Número de filhos? O estado de saúde dos seus familiares? Tem filho pequeno, filho doente, como é que é a saúde do filho? Né? Às vezes, 85% das mulheres exercem jornada em casa, exerce dupla jornada. As mulheres que vão cuidar dos filhos, as mulheres que vão cuidar dos idosos, e estão trabalhando nas nossas linhas. Perguntar como é que é essa questão social de relacionamento com seus familiares. Como vai se deslocar para a empresa? A gente tem funcionários, para vocês terem uma ideia, que vem lá de Contenda trabalhar. O cara pega 4 ônibus para chegar no trabalho e 4 ônibus para voltar para casa. Muitas vezes esse ônibus pode atrasar e impactar aí no absenteísmo. Importante a gente saber disso. Aspectos sobre estado mental, tipo de personalidade, capacidade de resistência, o perfil, ficar de olho. Vamos ficar de olho nesse cara, achei ele meio esquisito. Né? Então tem isso? Está cheio, né? A gente tem a oportunidade de detectar o que a etapa de recrutamento e seleção muitas vezes não conseguiu detectar no exame médico admissional. História de cirurgias, fraturas, internações, uso de órteses, fisioterapia, história de doenças respiratórias, auditivas, alergias. Se o funcionário vai trabalhar com exposição a risco crítico, trabalho em altura, espaço confinado, direção do veículo, é motorista, bloqueio de energias, né? Perguntar sobre diabetes, anemias, cardiopatias, neuropatias, hipertensão, abuso de substâncias psicoativas. Atividade física, qual é o tipo de atividade física? Faz atividade física? Faz. Pô, legal, o cara é saudável. Que tipo de atividade física é? Eu jogo futebol. Em que posição você joga? Eu jogo na linha ou joga como goleiro? Pô, legal, você joga como goleiro? Bacana. Já caiu alguma vez em cima do ombro? Pô, doutor, uma vez eu caí, fui pegar uma bola, caí em cima com o meu braço esticado e tal. A gente utiliza muitas vezes da psicologia para tentar resgatar aí alguns indicadores importantes para nós, que podem potencializar lá na frente. Tem dor no ombro? Tem. A que você atribui isso? Do trabalho. Isso aí é do trabalho. Mas tem registro no prontuário de um histórico de trauma. Isso é importante. Histórico ocupacional. O que, como e em que condições fazia? De pelo menos as 3 últimas ocupações. É importante a gente saber disso. Né? O cara trabalhava aonde, como ele fazia, quais eram as condições de trabalho, tinha muita hora extra, né? Tinha algum tipo de dor. Tá? Isso tudo é importante. Agora,
provocação aí para vocês. Tem como fazer uma anamnese em 10 minutos? Não tem, né? Exame físico, estático e dinâmico, né? Identificação de sinais não mencionados na anamnese. A gente sabe que o exame físico é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Tem que ter vontade de abrir o Kinder Ovo e examinar devidamente o paciente, tá? Porque muitas vezes ele nega alguma coisa na história e a gente vai identificar no exame físico. Sinais vitais super importantes: pressão arterial, circunferência abdominal e IMC. Você vai ver se funcionar uma vez por ano, pelo menos. Precisa monitorar as questões relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Na inspeção, cicatrizes, manchas na pele, simetrias, varizes. O médico do trabalho tem que saber fazer todas as manobras irritativas para todas as articulações. Tá? Ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos, tornozelos, mãos e pés e seus dedos. Tá? Coluna. Nunca esquecendo de que a clínica é soberana. Tá? O exame muitas vezes pode nos atrapalhar, né? Vocês sabem bem disso. Uma vez por ano, no mínimo, a gente vai ver de novo esse cara, vai ver de novo esse funcionário. Existiu mudança no padrão de saúde ou doença encontrados no admissional? Como é que foi tua saúde nesses últimos 12 meses que a gente conversou, nesses últimos 6 meses que a gente conversou? Mudou alguma coisa? Como é que está o trabalho? Conseguiu se adaptar ao horário, às atividades? Está com alguma dificuldade de relacionamento interpessoal? Está com algum tipo de dor? Está com algum tipo de sofrimento psíquico? Em busca do quê, pessoal? Do presenteísmo. Para que serve o exame periódico? Hoje, para buscar o presenteísmo. Tá? Algumas consultas específicas que a gente faz lá na empresa. Retornos de atestados, homologação de atestados. Né? A gente tem quase 5.000 funcionários próprios, né? Só na planta Guabirutuba aqui. Então, colocar os atestados numa planilha de Excel é muito difícil, né? São dezenas aí de atestados entregues por dia. Então, a gente tem um software de saúde ocupacional em que existe uma pessoa específica da enfermagem que faz a alimentação desse software e, através desse software, a gente tem relatórios diversos por setor, por turno, por área, enfim, a hora que a gente quiser. Quando o atestado tem mais de 24 horas relacionados a CID-MS ou F, obrigatoriamente passa em consulta com o médico. Quando supera 3 dias de atestado, independente do CID, obrigatoriamente passa com o médico. Porque a gente sabe que aquele atestado que de 1 até 2 dias pode virar um atestado de 3 dias ou mais semana que vem, principalmente relacionados a esses CIDs, MSF. E acima de 3 dias, para todos os CIDs, a gente faz a homologação desse atestado para prevenir afastamentos superiores. É o CIMO. Atestados com CID-F, a gente encaminha para um programa específico de psicologia que a gente tem, que eu vou falar mais para frente. A gente tem um ambulatório específico de queixas osteoneuroarticulares, em que a gente atende especificamente questões relacionadas ao CID-M e ao CID-S. Aquele cara que entrega o atestado, independente do número de dias, por CID-M ou CID-S, automaticamente ele já está agendado para passar com o médico no ambulatório de queixa osteomuscular. Essa demanda pode ser espontânea. Aquele cara que passa no ambulatório, eu quero um Dorflex. Vamos te dar o Dorflex, mas você vai passar com o médico no ambulatório de queixa osteomuscular, para a gente saber de onde vem essa dor. Ou essa agenda é alimentada de forma dirigida. Às vezes o chefe, né, do funcionário identifica algum problema, alguma dificuldade dele, quer uma avaliação médica. Ele vai também passar nesse ambulatório.
O objetivo desse ambulatório, portanto, pessoal, é prevenção de lesão na fase de fadiga, dor e desconforto, na fase mais precoce dos distúrbios, para a gente prevenir atestados, para a gente prevenir absenteísmo. A gente identifica os postos críticos, recomenda a restrição, quando devidas, e faz o tratamento. Só do funcionário? Não. Faz o tratamento do funcionário e da condição crítica. O atendimento ocorre em 3 turnos, existe uma anamnese, exame físico, então toda uma clínica direcionada para a queixa, análise ergonômica envolvida, restrições e interface com as chefias. Interface muito transparente com as chefias. O funcionário não deve realizar atividades com sobrecarga biomecânica no ombro a partir de hoje por 30 dias. E ponto final, é uma decisão médica. E, felizmente, a gente tem bastante credibilidade, né, no ambulatório e as recomendações são acatadas sem nenhuma dificuldade. Programa... É mais 5 minutos, tá? Programa Saúde Plena é um programa direcionado para o sofrimento psíquico, motivado por atestados por CDF ou atestados diversos ou alguma demanda espontânea de algum problema relacionado à saúde mental ou, da mesma forma, dirigida por algum colega de trabalho, algum chefe que identifica que aquela pessoa não está tendo um desempenho legal, ele vai passar com o psicólogo, vai fazer um acompanhamento psicológico, não faz tratamento, a gente não faz psicoterapia no ambulatório, a gente faz orientação, tá, e encaminhamento devidamente quando é indicado psiquiatra ou para internamento, muitas vezes. A questão de urgências e emergências também faz bastante diferença na gestão do absenteísmo. A gente tem um serviço terceirizado de remoção para casos mais graves, um serviço de remoção móvel próprio para uso dentro da empresa, para chegar rapidamente ao local, ao ponto de remoção, ao local de atendimento do mal súbito, do acidente, enfim. Um ambulatório para pronto atendimento que fica no meio da fábrica, fica lá no meio da fábrica, o ambulatório, tem enfermagem lá, vai ter médico e médicos examinadores em contato com as chefias. O cara sofreu um acidente ou um mal súbito, todo mundo quer saber o que aconteceu. É o médico que passa as informações dentro dos preceitos éticos e de responsabilidade legal para essa chefia, referindo o estado de saúde do funcionário. Isso vai ser encaminhado para um atendimento externo, para que hospital, enfim, bastante transparência em relação a isso. A gente criou um protocolo de atendimento integrado de acidentes de trabalho, que é bastante interessante, ele já tem mais ou menos 3 anos de funcionamento. Ele é um documento dividido em 3 partes, tá? Em 3 colunas. Né? Na primeira coluna, o pessoal da enfermagem e o médico que presta o primeiro atendimento descreve o que aconteceu, né? Um acidente, que tipo de lesão, o que foi feito anti-inflamatório, foi feito gelo, foi dado algum medicamento injetável, informação do encaminhamento externo, para que hospital, de que convênio, e assinatura do médico, da enfermagem e do funcionário. Na segunda linha, existe uma parte preenchida pelo médico plantonista, então esse protocolo ele vai com o funcionário até o hospital. Tá? O plantonista ele tem uma parte em que ele faz um relatório do seu atendimento, tá? Houve sutura, houve perda funcional, enfim. O que ele realizou? Um SWAP, né? Ele faz o SWAP ali, indica qual o CID principal e recomenda ao médico do trabalho tantos dias quanto necessários ele acha que o funcionário deve ficar afastado do trabalho. Esse colaborador ele não foge, ele volta no mesmo dia para a empresa para a gente validar, né, a necessidade ou não de afastamento. O médico plantonista não conhece os processos de trabalho e muitas vezes aquele colaborador pode voltar imediatamente ao trabalho com algum tipo de restrição, alguma limitação, ou até mesmo, né, vai precisar ficar realmente afastado. O médico novamente atende esse colaborador, esse acidentado, registra a
classificação, né, do acidente, entra em contato com o supervisor, recomendando alguma restrição quando ele vai ficar afastado, e todos assinam. A gente fez uma reunião com direção clínica e direção técnica de cada hospital de referência, porque é uma questão muito delicada isso, né? Porque o médico tem não só o dever, mas tem o direito de fornecer um atestado para quem ele atende. Mas esse documento isenta o plantonista de conceder um atestado. Tá? Então, é amplamente liberado, né? Não existiu nenhuma pressão. O plantonista dá ou não o atestado se ele deseja. Mas o que a gente percebeu é que não tem mais atestado por acidente de trabalho. Quem decide é o médico do trabalho da empresa. Isso foi uma coisa bem bacana, que tem surtido bastante efeito. A gente sabe que, muitas vezes, uma lesão pequena, o cara aparece com um atestado de 30 dias. Dependendo da localização da lesão, da atividade do cara, daqui 2 dias o cara pode voltar a trabalhar. Então, isso nos deu a oportunidade de trabalhar com essa gestão de forma mais próxima, né? Questões de ergonomia são bastante importantes, né? A gente trabalha nas 3 esferas de ergonomia, com a ergonomia física, cognitiva e organizacional. Trabalhamos com projetos de concepção na ergonomia física, com análises de processos, né, que envolvem atividades anti-ergonômicas. Nos relatórios já incluímos questões como percepção, atenção, cognição e controle motor do funcionário. E na macroergonomia, através do Coergo, que a gente está remodelando, definimos políticas, processos e envolvimento ativo na concepção de novos projetos para otimização na organização do trabalho. Isso tudo é muito importante para a prevenção de atestados e para os índices de absenteísmo. No programa de qualidade de vida, a gente faz medicina assistencial em company, isso também reduz o absenteísmo, reduz a sinistralidade do plano. A gente tem o serviço de nutrição, programa de psicologia, que eu já mencionei, né, trata também de questões relacionadas à dependência química. Uma gestão bastante próxima e transparente com as lideranças, com reuniões periódicas sobre os indicadores da sua área, sobre os indicadores de absenteísmo, de doenças, tá? Para todos os turnos. Validação de restrições médicas de forma documental, oficial, em que todos assinam, todos entendem. E bastante apoio do board estratégico da empresa para todas as ações de prevenção de doenças, acidentes e promoção de saúde. Outra questão bastante importante é a realização de alianças estratégicas com rede assistencial de referência, multiespecialidade, ter um bom ortopedista de referência, ter um bom